Dia 9. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: Tenham muitos filhos e povoem novamente a terra. Todos os animais da terra terão medo de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão e os peixes do mar. Todos eles serão dominados por vocês. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, além dos vegetais. Mas nunca comam a carne com a sua vida, isto é, com o sangue. Pedirei contas de cada ser humano e de cada animal que derramar o sangue de alguém. Quem derramar o sangue de um ser humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, pois ele foi criado à imagem de Deus. Multipliquem-se, povoem novamente a terra e exerçam domínio sobre ela. Deus disse mais a Noé e aos seus filhos: Estabeleço a minha aliança com vocês, com todos os seus descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os animais que saíram na embarcação com vocês, e com todos os animais da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos da terra serão destruídos pelas águas. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: E como sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações, aparecerá um arco-íris nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando o céu se acumular de nuvens e nelas aparecer esse arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais destruirei a vida por meio de um dilúvio semelhante. Verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que eu, como Deus, fiz com os seres vivos de todas as espécies que existem na terra. Deus disse a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e todos os seres vivos que existem na terra. Os 3 filhos de Noé que saíram da embarcação foram Sem, Cã e Jafé. Cã é aquele de quem descendem todos os cananeus. Esses são os 3 filhos de Noé. Destes descendentes todos os povos da terra. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido e saiu e foi chamar os outros 2 irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e o cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez de sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé e que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio. Ele morreu com 950 anos de idade. Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Noé são os seguintes: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifaté e Togarmá. Os filhos de Javã foram Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os seus descendentes tornaram-se povos marítimos, conquistando terras e formando nações.
cada um de acordo com sua língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Um dos descendentes de Cuxi foi Nirode, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um caçador valente. Daí o provérbio, que Deus te faça um caçador valente como Nimrod. No início, o seu reino era composto pelas cidades e territórios de Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dali, ele estendeu o território do seu reino até Assíria, onde edificou Nínive, Reoboter, Calá e Recém, que ficam entre Nínive e Calá, que era a maior cidade daquele império. Mizraim foi o pai dos Uditas, Anamitas, Leabitas, Nafutuitas, Patruzitas, Casluitas, de que descendem os filisteus, e Caftoritas. O primeiro filho de Canaã foi Sidom, e o segundo Éter. Também estes povos são descendentes de Canaã, os Jebuseus, os Amorreus e os Girgaceus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Ramateus. Os cananeus se espalharam por diferentes partes. A fronteira dos cananeus estenderam-se desde Sidom, indo em direção a Gerar até Gaza, continuando até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Lazar. Esses são os descendentes de Cã, que se espalharam em muitas nações com suas línguas diferentes. Eber, que deu origem a um numeroso povo, era descendente de Sem, irmão mais filho de Jafé. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Meseque. Salá foi o filho de Arfaxade. Eber foi o filho de Salá. Eber teve 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg recebeu este nome porque em sua época foi feita a divisão da terra entre as nações. Os filhos de Joctã foram Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ávila e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Eles habitaram a região que vai desde Mesá até Safar, uma região montanhosa que fica a leste. São esses os descendentes de Sem, conforme os povos e nações com suas diferentes línguas e localizações geográficas. São essas as famílias dos filhos de Noé, das quais foram os diferentes povos e nações. Todas essas nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Mateus capítulo 9. Então, Jesus subiu no barco e atravessou o mar para ir a Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo, alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Anime-se, filho, porque os seus pecados estão perdoados. Blasfêmia! Esse homem está dizendo que é Deus, disseram a si mesmo alguns mestres da lei. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e ande? Mas, para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar os pecados,
Voltando-se para o rapaz paralítico, disse: Levante-se, enrole sua esteira e caminhe para casa. E ele levantou-se e foi para casa. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viu isso acontecer, bem diante dos olhos, e louvaram a Deus por ter dado tal autoridade aos seres humanos. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado na coleteira. Venha, torne-se meu discípulo, disse-lhe Jesus. E Mateus levantou-se e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados. Por que o mestre de vocês comem com homens como esses cobradores de impostos e pecadores? As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: Vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores, e não aqueles que se acham bons para que voltem para Deus. Um dia, os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não jejuam como nós fazemos e como os fazem os fariseus? Os convidados do noivo devem chorar enquanto ele está com eles? Perguntou Jesus. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado deles, então jejuarão. E quem remendaria uma roupa velha com um pano novo? O remendo rasgaria a roupa e tornaria o buraco ainda maior. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Dessa maneira, ambos se conservam. Enquanto ele estava dizendo isso, o chefe da sinagoga local chegou, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Minha filhinha acaba de morrer, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida se somente vier a tocá-la. Jesus e os discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia veio por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do chefe da sinagoga e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: Ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então começaram a zombar e coçar dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. A notícia a respeito desse acontecimento espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando: Ó filho de Davi, tende piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava e Jesus lhe perguntou: Vocês creem que eu posso fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles. Nós cremos. Então ele pôs as mãos nos olhos deles e disse-lhes: Que seja feito a vocês conforme a fé que vocês têm. E eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contasse isso a ninguém. Eles, porém, espalharam sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar, porque estava endemoniado. Jesus expulsou os demônios e imediatamente o homem começou a falar. Como as multidões ficaram maravilhadas! Nunca se viu nada parecido em Israel, exclamavam todos.
Mas os fariseus diziam: é o príncipe dos demônios que dá poder a ele para expulsar demônios. Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar onde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os campos de colheita. Esdras, capítulo 9. Acabadas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: muitos do povo de Israel e até mesmo alguns dos sacerdotes e levitas não ficaram separados dos povos vizinhos e das práticas horríveis dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel casaram-se com mulheres dessas nações pagãs e as tornaram por esposas dos seus filhos. Dessa maneira, o povo santo de Deus se misturou através desses casamentos mistos, e os líderes e oficiais foram os primeiros a se tornarem infiéis. Quando ouvi isto, fiquei tão chocado que rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei completamente desorientado. Então, todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel se assentaram comigo por causa da infidelidade dos exilados. Eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu me levantei, saí da minha humilhação perante o Senhor. Então me ajoelhei para orar, ainda com as minhas roupas rasgadas, e levantei as mãos para o Senhor, o meu Deus, e clamei: ó meu Deus, estou envergonhado e humilhado, e não tenho coragem de levantar o meu rosto para o Senhor, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e nossa culpa é ilimitada como os céus. Toda a nossa história tem sido uma história de pecado. É por isso que nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos mortos a espadas, fomos ao cativeiro, fomos roubados e humilhados, exatamente como se vê hoje. Mas agora nos foi concedido um momento de paz, pois o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso e permitiu que alguns poucos de nós voltássemos de nosso exílio para Jerusalém. O Senhor está nos dando um lugar seguro neste santo lugar para iluminar os nossos olhos e nos dar um pouco de alívio em nossa escravidão em uma nova vida. Porque fomos escravos, mas por meio do seu amor e misericórdia, o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Pelo contrário, ele fez com que os reis da Pérsia fossem favoráveis a nós. Eles chegaram mesmo a ajudar-nos a reconstruir o templo de nosso Deus e nos deram Jerusalém como uma cidade rodeada de muros em Judá, dando-nos nova vida. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Porque uma vez mais nós abandonamos os mandamentos que o Senhor nos deu por meio de seus servos, os seus fiéis profetas, quando o Senhor disse: a terra que vocês vão possuir está completamente profanada pelas práticas terríveis dos povos que vivem lá. De uma extremidade até a outra, ela está cheia de abominação e corrupção. Portanto, não deixem que suas filhas se casem com os filhos daquela gente, e não deixem que os seus filhos se casem com as filhas deles.
Jamais procurem o bem-estar e a paz desses povos. Somente dessa maneira vocês serão fortes e desfrutarão os bons frutos produzidos por esta terra, e a deixarão para os seus filhos como uma herança para todo sempre. Agora, depois de tudo que nos aconteceu por causa da nossa maldade e por causa da nossa grande culpa, apesar de sermos castigados muito menos do que merecíamos, ó Deus, mesmo assim, o Senhor permitiu que alguns de nós voltassem. Quebramos os seus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas desses povos que praticam esses atos horríveis. Certamente a sua ira nos destruirá agora, e nem mesmo este pequeno resto irá escapar. Ó Senhor, Deus de Israel, o Senhor é um Deus justo e até hoje nos deixou escapar com vida. Aqui estamos diante do Senhor com a nossa culpa. Não temos direito de permanecer na sua presença.